Olá, gente! Então, um grande dia chegou. Estamos aqui para lançar o nosso mais novo canal de comunicação da Comissão da Advocacia Iniciante da UAB Roraima. E comigo, nessa primeira edição do nosso podcast da Jovem, Dr. Gabriel Gilene, vice-presidente da Comissão de Apoio à Advocacia Iniciante, membro consultor da Comissão Nacional da Advocacia Jovem do Conselho Federal, coordenador das comissões da UAB e currículo extenso. A doutora Lisiane Ribeiro, ela que é membro da Comissão de Apoio à Advocacia Iniciante da UAB Roraima, membro consultora do Conselho Federal também na Comissão Nacional da Jovem e a idealizadora do podcast da Jovem. Doutora Lisiane Ribeiro, nós temos aqui o doutor Luizinho, mais conhecido como Luizinho, né? Que ele é presidente da Comissão de Direito Empresarial da UAB Roraima e um grande parceiro e também jovem advogado. Então aqui nós vamos ter esse momento de troca de experiência e com a palavra a doutora Lisiane para poder falar para a gente o que é o podcast da Jovem. Oi, gente! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, essa tarde maravilhosa. Esse projeto já vem desde fevereiro, a gente vinha conversando, eu e a doutora Paula. Foi uma ideia da doutora Natália, da Caixa de Assistência, presidente da Caixa de Assistência, quando ela falou que existia um material na OAB e falou, olha, por que vocês aí, jovens, não pegam e vão usar para poder fazer alguma coisa? Eu falei, boa ideia. Por que a gente não lança aí o podcast, que é uma coisa que vem estourando nas redes sociais, várias plataformas, tanto no Instagram, TikTok e enfim. Nós temos essa iniciação de advogados pelo meio da internet. Então é onde a gente mais consome conteúdo. Então por que não trazer a jovem advocacia para esse canal idealizador, acolhedor, né, que vai poder estar mostrando tantos temas, tantas informações aí que a gente precisa no nosso dia a dia, para quem está começando agora e para quem já começou tem um tempinho também. E enfim, é um canal que a gente vai estar próximo do outro, são as portas abertas para a advocacia iniciante, né, trazendo aí esse projeto e no mais é isso. Ai, muito legal essa iniciativa, né, Lisiane? Até porque para os nossos colegas entenderem que a gente também passa por dificuldades, né? Temos as mesmas dores de quem está ali no dia a dia da advocacia. E isso só foi possível porque a gente teve o apoio total do nosso presidente, doutor Dinaldo Vital, doutora Natália da Caixa de Assistência, a doutora Rosinária da nossa Escola Superior de Advocacia, que possibilitou, né, esse espaço para dar voz e vez para a jovem advocacia. E agora eu passo a palavra para o nosso vice-presidente da comissão, doutor Gabriel. Muito obrigado, Paula. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Luizinho. Boa tarde, nossa equipe aqui que também são eles que nos proporcionaram também esse momento. Doutora Lisiane, parabéns pela iniciativa. O podcast, como já foi dito, né, é um segmento de comunicação, podemos tratar assim, que tem tido um grande crescimento. A gente vê grandes celebridades, não só do meio jurídico, como pessoas também de outros meios que fazem esse tipo de programa de comunicação com o público que acaba aproximando, tendo em vista que é uma forma de divulgação de conteúdo, seja de suas mais variadas formas, que atinge as pessoas de maneira mais fácil, tendo em vista que são tratados temas de grande relevância. E vamos falar aqui um pouco sobre a Jovem Advocacia de Roraima, como a Paula disse. Eu sou jovem advogado, recebi a carteira em 2020. Em 2021, já assumi a grande responsabilidade de ser o vice-presidente da UAB Roraima. Fico muito feliz. Eu que venho do Pará, do interior do estado, sempre a minha família fala isso, né? Olha, a grande oportunidade que você teve, já pensou se fosse no Pará? Talvez nunca você fosse chegar a esse cargo. Em Roraima, você conseguiu. Então já é motivo de muita alegria para minha família, né? Algo que eu nem toco muito, né, com as pessoas, mas eu sou de Itaituba, Pará, e fico muito feliz. E a Jovem Advocacia, ela traz muito disso pra gente, principalmente a área de Roraima, que é muito mais fácil a gente manter relação com as pessoas. Eu também, além de vice-presidente da Jovem Advocacia, eu sou presidente, fui convidado, da Associação de Jovens Advogados, da Abracrim, que é uma associação de advogados criminalistas.
Então, é isso, gente. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, doutor Luizinho. Muito obrigado pelo brilhante espaço aqui que nos cedeu. Doutora Paula pela condução. E muito obrigado também pelas dicas. Você é uma pessoa que tenho certeza, ela fala muito dessa questão de mulheres que inspiram, mas ela é uma mulher que inspira homens também. Ela inspira homens também. Geral. Público em geral, assim como eu, sempre fui uma grande inspiração dentro da advocacia, não só como advogada, mas como pessoa mesmo. Uma grande amiga que a própria OAB me deu, fico muito feliz de trabalhar. Ela sempre diz... Sem choro, sem choro. Ela sempre fala que eu trago um lado mais alegre, mas na verdade, ela que traz isso sem perceber. Cada um de nós tem algo que a gente faz sem perceber. Né? E às vezes é tão natural que a gente não percebe o que a gente faz pelo outro. Então ela trouxe isso pra mim. E eu tento trazer para as pessoas também, né? De uma forma ou de outra, alegrar o dia das pessoas, colaborar com a informação, ajudar nos processos quando pedem. Então estamos aqui também no podcast, vamos receber perguntas nos demais episódios, colaborar com essa sociedade roraimense, principalmente com a jovem advocacia. Isso mesmo, Gabriel, é um espaço, né, que vai aproximar nesse bate-papo nosso, como o Gabriel, assim, eu sou muito grata também pela parceria dele, que ninguém faz nada sozinho, então isso só foi possível estarmos aqui gravando no estúdio, porque atrás da gente aqui tem uma equipe, aliás, atrás não, do nosso lado, tem uma equipe aqui que tá dando gigantesca, gente, tá dando tá dando todo o suporte. E olha, para colocar qualquer programa ou evento no ar, seja qual plataforma for, YouTube, podcast, é um trabalho. Então, valorize isso, aproveite esse espaço de voz e vez para a jovem advocacia. E como o Gabriel bem disse, eu acabei não falando, né, um pouco de mim, né, a Paula Sá, que está na presidência da comissão, é a primeira mulher a estar como presidente da OAB Jovem. Hoje, no Brasil, nós representamos mais do Colégio Nacional da Jovem Advocacia, somos 18 mulheres. E eu já estou atuando nessa pauta da jovem desde 2017. Quando a doutora Cíntia... já é decana, gente. Olha, tá aproveita. Eu estava na faculdade e havia a doutora Paula. Vocês esquecem, off. E aí eu já vim com esse incentivo também, né? Porque era a doutora Cíntia, que hoje está no Conselho Federal como uma das representantes da OAB Jovem também. E aproveitar, assim como a doutora Lisiane teve essa iniciativa, você pode estar aqui também trazendo um tema para a gente estar debatendo, e você vai descobrir que você não tá só, que a gente também passa por cada situação que você também no seu dia a dia acaba presenciando, às vezes desmotivando, mas a gente vai estar aqui para trazer esse olhar e disponibilizar esse espaço de comunicação. Eu já começo aqui passando a pergunta, né, para ela, doutora Lisiane, quais os desafios após você pegar sua carteira da OAB? Ai, gente, eu adoro esse tema, inclusive foi a primeira sugestão que a gente pensou na ideia de abrir o podcast com isso, porque todo advogado que começa, a primeira pergunta dele é essa. E eu sei que parece uma coisa tão clichê falar sobre isso, mas não é. Cada um tem a sua realidade de vida, as suas lutas diárias e suas oportunidades, né? Eu, graças a Deus, tive uma oportunidade incrível de começar logo no início da faculdade, né, a estagiar com o Dr. Francisco, que abriu inúmeras portas para mim e continua abrindo. Então, eu tive um contato muito cedo com a advocacia e isso me beneficiou em diversos campos. Mas não tira também aquele medo que a gente sente, aquela insegurança que a gente sente de ter uma responsabilidade tão grande, que é assinar com o nosso nome. É o peso da caneta que a gente costuma falar, né? O contato direto que você tem com o seu cliente, o primeiro contato. Você ter a credibilidade de passar uma informação, de tirar uma dúvida do seu cliente, de ganhar um processo tão importante, você se envolve sentimentalmente. Então, esse início tudo é muito novo, tudo é muito desafiador. Então, um dos principais desafios que eu considero são esses. A gente olhar e tirar essa insegurança, que é natural que a gente sinta, né? Que é o peso de estar decidindo uma coisa por alguém, de estar orientando. Tem gente que chega às vezes pedindo para eu fazer uma coisa que não tem cabimento. E aí eu rebato e falo, olha, isso aqui não dá para ser feito.
credibilidade que vem com a nossa aparência jovem não é a mesma de uma pessoa com uma aparência que já está há muito tempo ali na advocacia, né? Não, você começou agora, como que você está me falando isso e eu vou acreditar que isso é verdade, né? Como que eu vou acreditar que o seu trabalho vale isso se você está começando agora? Então, são as credibilidades que não são nos dadas, né? Existe esse pré-julgamento de que por a gente ser novo, a gente ainda está aprendendo, então é como se fosse tudo um teste. A gente está testando. E não o preparo, ele começa, na verdade, até mesmo nas universidades, né? Exatamente. Dr. Gabriel, inclusive, era líder de turma, muito bem elogiado quando eu falo dele. E o pessoal fala, não, ele era líder da minha turma e era ele que tomava frente de tudo. Então, você vê que uma imagem que a gente tem aqui, já como advogado, ela vem de lá de trás, quando a gente iniciou. Então, existe uma história por trás disso, né? E eu acho que os principais desafios que a gente pode pontuar são esses, são os medos, a insegurança que a gente tem e a falta de credibilidade que a sociedade dá pra gente por essa imagem de ser novo, de estar iniciando. Eu acho que, até complementando, o primeiro desafio começa ainda quando você fala sobre a questão da faculdade, na escolha da segunda fase do exame de ordem. Sim. Quem Então, não acho teve que- essa dúvida? Eu nem queria tocar nesse assunto, mas... Eu acho que o primeiro desafio é esse, que você enfrenta, né? Você, no momento da inscrição, para quem não sabe, você já tem que escolher qual a segunda fase que você vai optar no exame de ordem. Então, você precisa passar, num primeiro momento, por essa questão emocional, né? Da própria Que não é escolha fácil. e depois superar a primeira fase. Uhum. E, posteriormente, esse grande desafio que é a segunda fase. Eu, Uhum. particularmente, prestei a minha segunda fase do exame de ordem em Direito Tributário na faculdade, assim como a Lisiane falou. Eu Nossa. precisei fazer muitas coisas. Opa. Eu fui monitor durante 2 anos, que são 4 semestres, na Faculdade Catedral. Concomitante a isso, eu fazia estágio na PFN, que é a Procuradoria da Fazenda. Depois fiz estágio no Ministério Público Federal. Depois fui para a Justiça Federal e foi lá que eu aprendi a mexer tão bem no PJE. Que a gente só trabalhava com o Importantíssimo. PJE. Umas aulas. Vale ouro, né? Exatamente. Enquanto isso, antes de iniciar tudo isso, eu já tinha passado por um escritório de advocacia com a Fabiane e com o professor Cassiano também, que na época, inclusive, era meu professor na graduação. Então, agradeço. Se eu estou aqui hoje falando com vocês, isso deve também a ele, que me oportunizou lá ainda durante a graduação. Eu era um aluno, assim como ainda na faculdade, a minha turma tinha cerca de 80 pessoas, então para ele oportunizar, me convidar para estagiar com ele, fiquei muito feliz na época. E isso me mostrou que a gente tinha que abraçar as oportunidades e tentar criar novas oportunidades e trabalhar para isso. Então lá ele incentivava que a gente passasse nas provas de estágio, porque todos esses que eu mencionei têm seletivos, são provas que são realizadas. E nisso eu fui, né? E o primeiro desafio na questão da própria advocacia foi lá, inclusive, aí eu me formei, eu falei, o que eu vou fazer agora? Ele me oportunizou, sem até muitos advogados não têm essa oportunidade, mas eu tive. Ele falou, olha, se você precisar, tá aqui a chave do escritório. A gente cria uma amizade com essas pessoas, com esses advogados, né? Então eu tive a minha primeira cliente. Falei, meu Deus, agora, como é que eu faço? Essa questão que a gente pontua é que você teve essa oportunidade. Isso. E ainda assim você enfrentou diversos desafios. Desafios. Então você imagina aquela pessoa que sai assim a seco. Isso, que não tem a possibilidade de estagiar, né? Não estagiou, porque às vezes tem que trabalhar, às vezes já tem filho, É. né? Então tem uma carga muito grande por trás financeira de dar conta das coisas. Então pega a carteira, olha pra ela e fala, eu não tenho escritório, eu não tenho um computador, eu não tenho... E aí não sabem pra onde vai. É muito engraçado, doutora Lisiane, doutor Gabriel, doutora Paula, quando você pega, não quando você pega a cadeira, mas quando você está fazendo ali a sua monografia, já começa a ter um problema É seríssimo. verdade. Que você, meu Deus, vou fazer essa monografia de quê? Né? De que área? Área criminal? Área civil? Geralmente você procura a área que você mais domina para ser mais fácil para você. E aí você passa, né? Você se forma, você é bacharel em Direito. Quando você se forma em bacharel em Direito, as pessoas olham para você, pô, você não é advogado, você é bacharel em Direito. Você não tem nada. Quem é você? Você Inclusive, não é Luizinho, eu advogado. não lembro, mas a gente, durante esse período de exame de ordem, a gente fez um simulado juntos, tu lembra? Foi, não Eu, lembro. você, o Levindo, doutor Levindo agora, né? A esposa Foi, dele, não doutora lembro. Tamina, É. Ricardo também. É. Eu Menina, a Foi- turma foi hoje tá comigo. toda em É, peso na todos jovem. aí,
depois que você passa na OAB, você faz a primeira fase, que você não escolhe, né? Você reza para ter ali os 40 pontos, né? Geralmente é 39 e anula um e você entra. Né? Geralmente é assim, você nunca consegue os 40 pontos. Quem tira 50, 60 pontos enfim. Mas independentemente da pontuação que você tira, isso não vai julgar nada você no final quando você for advogado. Depois disso... Nem o tempo que você demorou pra Não, passar. até porque eu não passei de primeira. Nossa, foram anos tentando. E assim, batendo na trave. O negócio é persistir. Entendeu? Aí depois você passa, você vai pra segunda fase. Segunda fase é aquela loucura que eu acho que são 2 meses, você não respira, você não compra, você não tem não vida faz social. nada, acaba a sua vida. Que se você não fizer isso, você não passa. Muito provavelmente advogados hoje, que estão aqui há 10 anos, não conseguem passar, porque é quase humanamente possível passar. É mais fácil passar no concurso público, que é muito difícil realmente. E cada vez mais são mais matérias. Eu fiz, eu acho que com 8, com 9, agora são 12, e cada vez mais matérias. E aí você tem que transformar sua cabeça no HD, porque de tão difícil que é. Aí você passa, segunda fase, você escolhe vou fazer a área criminal, você fez tributário. Mas isso não quer dizer que você vá seguir na área. Exatamente. Porque a atuação e a faculdade é totalmente diferente da vida prática. Quando você chega na vida prática, meu Deus, cadê o cliente? E agora? O que eu vou fazer? Cara, o que eu faço? Vai olhar o Instagram, vai olhar as redes sociais, você olha advogados com muito tempo, com escritórios maravilhosos, e você não tem escritório, você não tem um terno, provavelmente o terno que você tem é o terno que você fez. A foto da formatura. Que é só um terno, uma gravata. Vermelha, uma gravata vermelha. Direito. É um sapato mocassim que já tá bem velho, é um sapato que não... Enfim, aí você começa a batalhar, né? E você começa a demonstrar. E você pega o primeiro cliente. Eu lembro quando eu peguei o primeiro cliente, eu falei, meu Deus, eu não sei nem como é que Eu também lembro. Eu não sabia como fazer e não sabia como resolver, mas eu disse que ia resolver. Eu sabia porque como eu tinha tido essa experiência de escritório e também da justiça, o meu me ajudou nisso. eu já sabia como conduzia tudo. Sim. Então, eu nunca contei. Eu contei Mas pra ela que ela foi a medinho. minha primeira... Não fica uma insegurança dentro da gente. Será que eu não tô fazendo Não, gente, certo? Depois que deu tudo certo, que teve o processo... a gente vai pegando ela... segurança ao longo do Deu tempo. tudo certo, aí eu falei pra ela, esses dias, 3 anos depois, eu falei, olha, você foi a primeira cliente. Ela falou, meu Deus, eu fui da primeira cliente. Eu falei, foi. Eu acho que Não, mais... e sabe o que é legal fazendo também? a cirurgia pela primeira vez. Isso. E o que é que acontece? Às vezes, aquele seu primeiro cliente é alguém da sua família. Na maioria dos Geralmente. casos é Hoje, esse. sempre É tem. família ou amiga. Você já começa na É, faculdade. não, na faculdade todo mundo já quer fazer consultoria. E o que é que eu acho assim legal compartilhar a experiência de cada uma, assim, do início, né? O Gabriel, que já tem um histórico de atuação, de estágio, de seletivo. Eu também tive a oportunidade de passar em seletivos. Eu fui da Defensoria Pública como estagiária do Ministério Público, né? Trabalhei no Tribunal de Justiça também. Então eu digo que eu tenho eu passei praticamente todos os órgãos do judiciário até chegar à advocacia, né? Mas acredite, quando eu iniciei, é um outro olhar de atuação, é diferente o conteúdo do processo. A prática É, não se compara nossa, com a teoria. é isso. Uhum. Aí eu vendo assim, todo mundo falando, né, do início, e o que é legal é que o doutor Luizinho, ele já tinha uma profissão antes de ser advogado. Sim. Aí ele trouxe esse olhar. Mas todo empresário, ele tem que dar um 360 na sua vida. E eu dei um 360 na minha vida. Eu era empresário, sou empresário, e do dia pra noite eu resolvi, não, eu não quero mais. Eu quero ser advogado. Eu não quero ter empregado, eu quero ser autônomo, fazer o que eu quiser, entendeu? Não tenho horário. Então, assim, eu puxei um pouco da minha vida como empresário e trouxe para a advocacia. Como é que eu vou prospectar cliente? Como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou demonstrar que eu sou um bom advogado? Como é que eu vou conseguir persuadir? Não. Como é que eu consigo convencer o cliente a me assinar a procuração? Porque a partir do momento que os clientes te assinam a procuração para você, você tem uma responsabilidade gigantesca nas mãos. Você pode errar, você pode falhar, você é um humano, ser humano. Então, tudo na sua vida você tem que tentar organizar. E o que foi mais difícil para mim não foi nem conquistar clientes. O mais difícil é você ter sua primeira derrota como advogado. Nossa. Você conseguir separar isso é muito difícil. Da sua vida sentimental. É muito difícil. Você pega um cliente, o cliente ele tem até um bom direito, ele tem um bom direito, mas o juiz não entende isso, muitas vezes. E o juiz dá aquela canetada que só Jesus você fica mal. Eu fiquei mal.
E com isso você tem que... Foi o primeiro cliente, Luizinho? Não, foi o segundo ou terceiro. Eu perdi, Mas eu fiquei muito mal. também. Eu fiquei muito mal. Eu falei assim, gente... Ainda bem que não era área criminal, era área civil. Eu fiquei era muito mal. civil também. Mais Porque pegados. acabou com a vida da pessoa, assim, não acabou, mas não poderia ser assim, entendeu? E isso me pegou de surpresa. E isso Porque pra não mim fez depende mal. só do nosso bom Não trabalho, depende, nosso não bom depende. Muitas vezes o juiz ele não entende. A culpa é do juiz, que ele não entende. É isso, ele não entende. Joga pra lá, Joga pra lá. Né, gente? E aí, isso tudo que a gente hoje está aqui tratando, né, sobre os desafios da Jovem Advocacia, sobre o empreendedorismo, são temas que nós estaremos abordando na nossa conferência estadual da semana que vem. Né? São painéis assim, especiais Vai ser mesmo. Dia 18 de maio, no Vai ser lançado auditório isso hoje. da UAB. Isso, logo mais vai ser lançado, né? A nossa primeira edição do podcast. E aí vocês vão ficar preparando, que é uma prévia para o dia 18 de maio, no auditório da UAB Roraima. Nós vamos ter painéis incríveis na nossa conferência sobre direitos, né? Direitos de educação. E agora falou. A gente joga no final. A gente joga no final. Mas, né? inclusive, quebrando um pouco assim do roteiro, né? Mas se eu pudesse dar uma dica para quem tá começando e para quem ainda é bacharel, não percam eventos jurídicos. Exatamente. Gente, a gente pensa que é besteira, que é bobeira. Se Não aproxime é. do OAB. A gente sempre sai com uma carga muito boa de conhecimento. Porque você ouvir o outro, a experiência do outro, o que ele tem para falar é maravilhoso. Então, isso que eu tô falando, inclusive, agora, nesse evento da conferência, né? Algumas pessoas que eu tenho convidado, eu falo, olha, é muito importante você participar desse evento. A Conferência Estadual da Jovem Advocacia, em Roraima e assim nas outras seccionais do Brasil inteiro, é realizada somente uma vez por ano. Outros cursos são realizados, cursos menores, mas a conferência é uma vez por ano. Então, qual que é a importância do bacharel, do próprio acadêmico de direito participar? Talvez ano que vem ele já vai ser um advogado. E se ele não participar esse ano, ele vai ter perdido. Tem a subcomissão, que tem são, a subcomissão. Que são bacharéis, estudantes. Exatamente. Então, inclusive, um projeto que foi apresentado pela doutora Paula, eu estava no dia, inclusive. Sim, é um projeto maravilhoso, né? É muito bacana, até porque... Integra muito. Isso, para integrar. No sétimo semestre, acho que o oitavo, a pessoa já começa No sétimo semestre, quem quer advocacia já decide por ali, né? No sétimo, oitavo. No sétimo semestre, se estiver estagiando no escritório de advocacia segundo o Estatuto e Código de Ética, ele já pode requerer a carteira de estagiário da OAB e ter alguns direitos. E benefícios da Caixa de Assistência E também, da Caixa de né? E só voltando... E ainda não paga a anuidade, né, da OAB. Não paga a anuidade completa, mas paga ele proporcional. Proporcional. É importante ressaltar isso. E só voltando lá no nosso início da edição do podcast, eu tinha um professor que inclusive depois virou meu primeiro supervisor do estágio, que ele falava para mim, a sua vida profissional começa dentro da faculdade. Você pensa que você não está sendo observado, mas as pessoas que estão ali, as primeiras oportunidades da tua vida inicia ali. É quando a pessoa olha para o Gabriel, você pode ser, você tem facilidade de repassar conhecimento, você pode ser um monitor, e aí você pode conseguir os seus estágios, você vai conseguir. As pessoas vão observando como você se comporta, por isso não leve a faculdade de qualquer jeito, participe dos eventos, procure conhecer pessoas. O network ele é fundamental hoje em dia para todas as profissões, não só para a advocacia, né? E caminhando aqui para o encerramento da nossa primeira edição, quero aqui agradecer desde já meus sempre parceiros aqui de tudo. Gabriel, às vezes quer dizer, mas ele bora. Gente, antes de encerrar, eu quero falar que no dia 18, todos aqui estão convidados. Todos convidados também. Isso. Qual que vai ser uma programação prévia? Teremos um momento de palestra, mas óbvio que todos nós somos jovens, assim como a nossa comissão da Jovem Advocacia, não é só a idade, gente, quero deixar isso claro, que é tempo de exercício da profissão. Então teremos também um rap depois, Paula, que vai ser num local aqui em Boa Vista, na Avenida Villeroy. Estamos ainda fechando as informações, mas vai ser uma festa interativa. Isso é maravilhoso, com certeza. Uma festa interativa. É sempre muito bom, tá? Teremos a presença de advogados de Alagoas, advogados do Distrito Federal, do Amazonas. Então será um momento de pessoas de renome nacional que vão estar aqui, exatamente. Então é isso, gente. Reforçando esse convite, a nossa conferência, além do mais, vai ter um espaço super inovador pelo Sebrae Roraima e já entra no painel também do Dr. Luizinho sobre empreendedorismo. O evento é
imperdível, que a gente vai falar do início, com um Do olhar, meio do do fim. fim, isso, como você avançar. E ele tem propriedade E sobre pra falar. posicionamento. Então, Ele tem propriedade, isso. porque Então, ele- agradeço aqui, já agradeço ao Gabriel, ao doutor Luizinho, por obrigado. articular esse ambiente aqui, fazer com que isso pudesse ser concretizado, o sonho da nossa doutora Lisiane, que é jovem advogada, assim como ela, você também pode chegar até o AB e apresentar o seu projeto. E assim, gente, vale muito a pena você se aproximar de pessoas que te incentivam, sabe? Veja, a nossa dificuldade também é a mesma que a sua, mas juntos nós podemos caminhar para avançar. E já deixando aqui nosso muito obrigada, né, a Caixa de Assistência da UAB Roraima pela doutora Natália, que disponibilizou os equipamentos, junto com a doutora Cosinária, e o nosso presidente, que eu digo que ele é mais jovem do que a presidente da jovem. Ele é Exatamente. Ele é sensacional, doutor Edinaldo, ele é a cara da jovem advocacia, Ele abraça todos gente. os CEP, projetos. Ele é o Na jovem rap, dos a última E a jovens. Paula a primeira a sair. Essa parte corta. Doutora Lisiane, Corta para a gravação. doutora Lisiane, deixa aqui suas considerações assim pro encerramento. O que você achou? Eu me soltei um pouquinho mais na hora que a gente começou, né? Eu acho que no início aqui eu fico um pouquinho travada, depois eu vou assistir isso. Mas, gente, eu tô realmente muito feliz, imensamente feliz. Porque é um projeto que desde fevereiro eu venho formulando. É uma coisa que eu venho estudando, porque eu acho muito importante criar meios, apesar de que a OAB já tem vários meios que integram o jovem advogado, eu acho muito importante a gente sempre estar inovando. E a ideia do podcast é essa, a gente criar uma rotatividade, onde você possa vir apresentar o seu tema para a doutora Paula, para o doutor Gabriel, e falar, olha, por que a gente não fala sobre isso? Eu enfrento isso daqui, eu gostaria de falar, gostaria de mostrar para o público, porque o nosso público é o jovem advogado. Hoje é eu, É você que tá estamos aqui iniciando. no Gabriel. E amanhã pode ser você. Isso mesmo. Inclusive, desde já convidá-los, né? Isso, já. Já Presente pode aí vir. seu tema. Teremos a aprimoração desse canal maravilhoso, certeza. né? Porque nós estamos começando conforme a gente pode começar. Isso. Começar para impulsionar que os outros também estejam aqui falando. Doutor Luizinho, deixa aquele nosso recado aqui especial. Eu só tenho que agradecer a quem só tá para se divertir, né? Muito bom receber vocês aqui no meu escritório, doutora Paula, doutor Gabriel, doutora Lisiane e também o Henrique. Isso, a equipe toda. Vitor. Maravilhoso, estão de parabéns. Né, tá Equipe de 20 todos pessoas aqui, que né? estão E escutando. olha aqui, mais de 20 pessoas Lá Isso, fora lá também. fora. Nosso Muita gente maquiador. querendo entrar aqui, entendeu? Não, pra isso aí vai ter que fazer autógrafo. Eu realmente fico muito feliz. Eu sou apaixonado pelo AB, sou apaixonado por tudo que envolve a AB. Então você que está aí, está nos assistindo aqui, venha para o AB, se aproxime da Jovem Advocacia, você é um jovem advogado, dê o seu tema e venha para cá também. Botar a cara para aparecer. Isso mesmo. É isso. Então a gente já sabe, o AB de portas abertas, esperando abertas. por você. E dia 18 de maio, Conferência Estadual da Advocacia Iniciante. Até lá, gente! Fala aí, Paula, me conta o que eu falar. O quê? Tu falou? Não agradeci. Dá pra pausar e continuar? Não, Fala. Vai, Corta fala. aí, doutora É porque tem que Lisiane. falar Falar que eu também. passei pra você. Não, pode falar. Tem que falar também dessa Tu parou a questão gravação? de que Não, pode pra falar, eles falar. continuarem assistindo, olha, esse Isso, daqui foi o Sim. início, Vai, mas nós Fala, queremos agora, mais. Gabriel. Fala isso, Fala, Gabriel, fala aí. queremos mais. Fala. E que isso é só o início. É. Mas que logo mais Só traremos comigo, né? informações. Pronto. Gente, em agradecimento, né? Eu gostaria de parabenizar a doutora Lisiane pela iniciativa. Agradecer ao doutor Luizinho por ser Obrigado. esse espaço aqui tão brilhante, aconchegante também. Doutora Paula, parabenizá-la também pela condução, nossa primeira edição do nosso podcast Jovem Advocacia. E dizer que em relação a dicas que a gente pode dar para essas pessoas que estão iniciando, que são jovens advogados, falamos muito aqui sobre a questão de, por exemplo, eu fiz monitoria durante a faculdade, fiz estágio em órgão jurídico, mas também sabemos de colegas que não tiveram essa oportunidade. Então, caso você não tenha tido essa oportunidade, procure cursos de prática jurídica na área que você escolheu para exercer sua advocacia. Procure colegas que já têm um pouco mais de experiência, até mesmo dentro da Jovem Advocacia. Eu mesmo sempre me coloco à disposição para tirar dúvidas em relação ao PJE, para o JUDE, ICEU, que é Sistema de Execução Penal, a área que eu atuo na advocacia criminal, na área criminalista mesmo. Então, são essas dicas que a gente poderia dar. E dizer que as pessoas têm um pouco de medo de se aproximar, às vezes, da própria OAB,
por não ter tido uma aproximação durante a graduação. Então, a gente já convidar também os bacharéis em direito, convidar também os acadêmicos e principalmente os jovens advogados, pessoas que receberam a sua carteira aí há 5 anos, 3 anos, ou estão para receber a sua carteira naquela ansiedade, né, de tornar-se, dormir, sempre a gente diz, hoje vai dormir advogado, dormir bacharel, vai dormir bacharel e acordar advogado. Então, convidar vocês também a acompanhar nossas próximas edições, assim como o Dr. Luizinho já bem pontuou, traremos outros assuntos. Isso aqui é só para a gente falar um pouco sobre como que foi a nossa experiência inicial também. Todos nós temos desafios na nossa vida, né? Então, parabenizar a doutora Lisiane. É igual aquela frase, estamos aqui hoje, mas um sonho que um dia foi sonhado e se tornou realidade. Então, um sonho que se sonhou, isso é uma realidade. Esse podcast, na verdade, ele trata-se de uma aproximação da própria Jovem Advocacia com o público da Jovem Advocacia Roraimense. Nós temos que acompanhar a tendência atual, a realidade atual. Então, essa questão de podcast tem crescido e nós precisamos acompanhar também isso. Então, exatamente por isso que esse projeto foi sonhado e hoje em dia está sendo concretizado. Então, agradecer a todos e que estou à disposição, né, para o que precisarem. E vamos para a nossa segunda edição. Aguardem, dia 18, Conferência Estadual da Jovem Advocacia. Gabriela e fiquem Tavares, de olho na nossa página da Jovem, Jovem Advocacia, que vai ser adaptada ainda, né, doutora Paula? Direitinho, com as informações necessárias, para que a gente possa lançar aí, de fato, efetivamente, o nosso Inclusive, podcast. acho que eu já sugiro o segundo tema. Eu vi que o Conselho Federal ele tem feito algumas postagens sobre o que pode e o que não pode. Acho que no segundo tema a gente seria poderia fazer interessante. o que pode e o que não pode. Mas isso também vai Temos estar na vários nossa temas conferência, viu? Já pensa aí no seu e apresenta. Até mais. Tchau, Tchau, gente!